E o Flamengo começa a preparação para o Mundial de Clubes. Chegou o momento agora de começar a pensar no Mundial. O que passou, passou. O Flamengo perdeu aí para o Palmeiras na final da Supercopa e agora precisa corrigir os erros defensivos. Inclusive foi isso que os comentaristas do programa da ESPN Brasil falaram e nós vamos aqui reagir, vamos analisar. Porque se o Flamengo quer ganhar o Mundial de Clubes, precisa imediatamente corrigir esses erros e se preparar de uma forma intensiva pelo fato de que a gente sabe que é pedreira poder vencer o Mundial de Clubes, principalmente contra o Real Madrid. Então, para vencer ou para fazer um Mundial muito bom, precisa corrigir os erros. Então, nação, já chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito, eu convido você, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão, tá certo? E antes do vídeo, eu quero apresentar para você uma oportunidade. Você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet, vai rapidinho, clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo referente a essa oportunidade, que pode levar você a fazer de R$3.000 a R$5.000. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude. Aproveite essa oportunidade enquanto ela estiver no ar, tá certo? Crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Então vamos reagir aqui, os comentaristas falando sobre o nosso... O Real Madrid tem alguns meio-campistas muito capazes de controlar o jogo e fazer o time ter essa superioridade ali no setor. Então, assim, isso vai atender boa parte dos jogos do ano, a gente tem falado bastante sobre isso, mas num eventual confronto com o Real Madrid, ele teria um pouquinho mais de dificuldade, sim. O time de 19, que ainda é o Flamengo da excelência para muitos torcedores, né? A gente já falava sobre isso mais cedo hoje com o Fábio Luciano na F90. Era um time que tinha uma capacidade de manter a bola, mas de recuperar a bola muito rápido, né? De morder, de sufocar o adversário. Às vezes o adversário tinha até medo de sair para cima do Flamengo, porque sabia que o Flamengo roubando a bola teria espaço para Bruno Henrique, por exemplo, para aproveitar. Então, era um pouco diferente daí. Mas no sentido do jogo de hoje, o que ele quer é que boa parte dos times que jogam com posse gostam, né? O que o Pep Guardiola fala sobre ter a bola? Ter a bola não é um final, é um meio. É um meio, sim. É um meio, inclusive, para você não ser atacado, não ser agredido. Então, é o que eu imagino que ele queira ver o Flamengo fazendo. Por exemplo, o Barcelona tomou 6 gols em 18 jogos de La Liga, lidera o campeonato. Um em casa, só um em casa. Só tomou um gol em casa, até agora. O Barcelona é disparado o time com mais posse de bola. Mas então você tocou num ponto maravilhoso. Tem 64,6%. Só uma coisa, professor. Você tem Gavi e Pedro no meio de campo e Busquets. Os dois moleques correm perfeito o tempo todo. O Valência, que demitiu o Gattuso, é o segundo time com mais posse de bola. Se ele conseguir implementar isso no Flamengo, a gente tem uma revolução no futebol brasileiro na ideia de jogo. Porque o futebol brasileiro foi, no meio dos anos 90, na minha opinião, minado por uma ideia de jogo da cultura do 1-0, da cultura do não tomar gol acima de tudo, que para mim é ótima, elogiável, eu aplaudo, eu adoro se você tem um time pior e que só pode fazer isso. Para você ter um time que pode fazer muito mais, você tem que fazer mais. E o Brasil, aqui a gente viu várias equipes, várias vezes que tinham times tecnicamente bem superiores aos dos outros e os times não fizeram isso, porque se fechavam, marcavam muito bem, tecnicamente resolveu o jogo ali com o seu 1-0, 2-0, os treinadores foram cultuados, passaram a ser tratados como se fossem os melhores técnicos do mundo, obviamente não conseguiram empregos fora do país, esse tipo de coisa fica muito óbvia, porque as ideias são limitadas. Então, se ele conseguir implementar isso no futebol brasileiro, vai ser uma revolução. Só que, como disse o professor Calçade, demora. Você tem, o que ele está falando, até para tentar conceituar, assim, colocar para o torcedor Flamengo entender. Mas o Data ESPN, tá? Por favor. Não é... Quando ele fala físico, ele não está falando que a preparação física do Flamengo é ruim. E nem que isso pode ser resolvido com preparo físico. É força. Porque o que ele está falando é algo que está aqui. É na predisposição dos jogadores, que são muito técnicos, em defender. Por exemplo, se você pegar você citou o Barcelona, ele tem a média de posse de bola do Barcelona é 65%. 104,6%. No geral. Geral. 65%. Se você pegar as recuperações, o perde pressiona dele, ele pressiona na zona que perdeu a bola, Gavi, Pedro, o Busquets que já ali joga com a experiência de se posicionar, mas o time participa disso. Quando você vai para um Flamengo que também pode ter uma posse de bola nesse volume, a quantidade de recuperações já é diferente, porque aí você olha para o time de Thiago e Gerson. O Gerson não é esse jogador do sem bola. Everton Ribeiro, Arrascaeta.
Gabigol e Pedro. Então é um time muito técnico, mas que quando ele fala em físico, os espanhóis, todos eles, os ingleses, alemães, portugueses principalmente, quando falam em físico, eles estão falando da intensidade. Então, assim, a intensidade de um time não é que ou ele é intenso ou ele tem posse de bola. Ele pode ter posse de bola alta e ser muito intenso na recuperação. O Flamengo não tem, então ele vai ter que construir pela posse, mas sabe que a posse, você não tem essa posse gigante para jogar aqui atrás. Essa posse vai sendo construída para jogar lá dentro. Só que quando ele perde a bola, ele falou no primeiro tempo, é um desespero. O time do Flamengo no sábado fazia assim, ó. Você olhava o Flamengo, ele estava espaçando, porque o retorno vai afastando o time. Esse é o perigo, porque a posse vai te jogar lá para frente. E essa questão física que ele fala da intensidade não existe. Então, como corrigir isso no Flamengo? Vender o cara que dava esse equilíbrio, um pouquinho dele, que era o João Gomes. Vai jogar no... nação, então é isso daí. A venda de João Gomes pesou, mas vamos seguir, porque aqui é Flamengo, a gente já passou por outras situações como essa, com vendas de jogador. Teve a venda do Gerson, né? Lembra que a gente perdeu o nosso Coringa? Foi difícil também, mas o Flamengo conseguiu encontrar a peça. O que eu falei no começo do vídeo foi isso daqui, que o Flamengo precisa somente corrigir os erros defensivos. Não é normal tomar 4 gols. Foi um jogaço? Foi um jogaço, valeu a pena ter assistido, gol dali, gol de cá, mas o Flamengo não pode tomar 4 gols em uma partida. Isso se nota erros defensivos que o Flamengo precisa corrigir. Então deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.